Problema todo mundo tem. E muitas vezes são problemas grandes, problemas pequenos, problemas variados, problemas diversos, enfim. Problema todo mundo tem. E hoje, nesse domingo, eu não quero pesar demais para vocês, eu quero fazer um vídeo mais curto, mas eu quero dividir com vocês um certo tipo de análise que eu faço muito simples, uma análise binária, né, com duas opções, que eu faço sobre os problemas dos meus pacientes e também os meus problemas na minha vida. Tá? Por quê? Quando nós vamos olhar os nossos problemas, muitas vezes, dependendo da situação, nós somos soterrados por algum deles. Nós nos sentimos soterrados por eles. Então a gente não sabe nem por onde começar. E é muito frequente em que você pega um problema grande e diminui, e você pega um problema pequeno e aumente. É muito frequente, tá? Sou psicólogo há 12 anos, como você já sabe, e eu já vi muito disso. Eu tenho que chegar para alguns pacientes e falar, olha, presta atenção, esse problema não é simples. Não é simples. Você precisa procurar ajuda. E chegar para o paciente e falar, olha, esse problema não é para tanto. Menos, muito menos, tá bom? Enfim, então nessa análise, o que acontece é que a gente precisa pelo menos de algum parâmetro, alguma base. Também para entender qual que é a perspectiva desse problema. Porque dependendo do problema, eu consigo ver que eu posso resolvê-lo em pouco tempo, em curto tempo. Alguns outros problemas em longo tempo. E esse parâmetro é muito interessante para a gente ter, para a gente poder entender um pouquinho mais e poder, de certa maneira, se preparar melhor para essa solução e com as nossas expectativas. Né? Já fiz um vídeo aqui sobre projeção emocional e você não projetar emocionalmente uns futuros maravilhosos que não existem. Tá? E em vez de você usar a sua imaginação, você usa ela de forma desregrada e ela vira uma fantasia, uma ilusão. Tá? Mas vamos lá. Já que eu disse que o vídeo tem que ser curto, que eu não quero também me delongar, não me deixem passar de 15 minutos. Qual que é essa divisão binária, né? Então são duas categorias aqui, tá? O que eu penso sempre é que quando chega um paciente, eu sempre penso, o problema desse paciente, ele é estrutural ou circunstancial? O problema é estrutural ou circunstancial? Nesse sentido, o que eu quero dizer com você de estrutural e circunstancial? Existem algumas situações, algumas circunstâncias nas nossas vidas que são patogênicas. O que eu quero dizer com isso? Patogênica é o quê? É a fonte de uma patologia. Então, por conta de um cenário, por conta de uma circunstância, você está adoecendo. E veja, quando eu falo isso, não é só adoecendo psicologicamente, meu querido, mas também pode ser adoecendo fisicamente. Pode acontecer isso, né? Sei lá, vamos dar um exemplo. Ah, você é um sujeito que costuma ter pressão baixa, você vai para um lugar muito quente. Você está com um problema circunstancial, que é um ambiente muito quente, com alguém com pressão baixa, a possibilidade de desmaiar é muito grande. Tá? Você é uma idosa, uma senhora que tem problemas, né? Já não está muito bem das pernas. O que acontece? Você chega num lugar que tem muitas escadas, para subir escada é muito difícil, precisa de um lugar com elevador. Enfim, esse tipo de coisa. São circunstâncias que te geram uma dificuldade. Os exemplos que eu dei aqui são circunstâncias que você pode alterar em 1, 2 dias. Mas muitas vezes é um emprego, tá? É uma doença de um ente querido. Às vezes é uma circunstância financeira. É a impossibilidade de ter filho. Entende? É uma mudança de cidade. Enfim, pode ser várias coisas que são circunstâncias patogênicas, circunstâncias que te geram um problema, te geram uma dificuldade. Então, esse tipo de problema é circunstancial. Tá? Outro exemplo, vou dar para você, de problema circunstancial. A paciente chega para mim e fala, pá, briguei com meu marido. Briguei com meu marido, quebrou o pau. Pá. Eu falei, mas por quê? Não, porque tá acontecendo lá, sei lá, meu sogro faleceu, e tá acontecendo lá um negócio de partilha de bens, e os irmãos estão brigando, sabe? Mas é que não saiu ainda o inventário, então eles estão discutindo, daí fica aquele assunto. Esse assunto ele é estrutural ou circunstancial? Circunstancial, porque possivelmente quando acabar essa questão, ou quando sair o inventário, provavelmente a coisa se resolva, não é mesmo? Então você fala, não, tenha mais paciência, segura. Ah, o cara chega e fala, pô, minha filha tá no vestibular, tá querendo passar na medicina, então o vestibular é mês que vem, nossa, ela tá uma pilha, tá irritadíssima, coisa e tal. É isso, tá? É uma circunstância. Vou dar um exemplo meu, eu gravo esse vídeo aqui dia 17 de janeiro, na sexta-feira, tá saindo no dia 19. O que acontece?
A minha esposa está grávida de 8 meses do nosso terceiro filho, o Bento. Então tem certas questões que são circunstanciais. E daqui a pouco vão vir outras questões, outras dificuldades, outros desafios, que também são circunstanciais de um RN. Então, tem circunstâncias que a grávida passa, que altera toda a família, mas é circunstancial. E tem circunstância que um RN passa, que eu tenho um filho de 6 anos e outro de 3. Então, também tem questões com esses filhos que são circunstanciais, porque é a questão da idade, entende? Ah, desfraude. Desfraude é um problema circunstancial. Então, vocês entenderam a ideia do circunstancial. Tá, Jota, esse é o circunstancial, entendi. Aí tem o estrutural. O que é o estrutural? O estrutural é quando você tem uma dificuldade, você tem algo que é da estrutura, é da sua realidade, é da estrutura do seu ser. Tá? Quando eu falo estrutura do seu ser, parece que é um negócio assim, nossa, intrínseco da minha alma, é quase, né, como é que é? O pecado original, a maldade, não estou falando isso, tá? O que eu quero dizer? Você está passando dificuldade hoje no trabalho porque você é muito tímido. Aí eu pergunto para você, desde quando você é tímido? Desde que eu me conheço por gente. Você não está tímido por causa do seu trabalho. Você é tímido. Você tem essa timidez, melhor dizendo, né? Para não te taxar, né, com uma dificuldade. Você tem essa timidez. Ou quando chega a paciente e fala, nossa, eu falo demais, eu falo demais, quando eu vejo eu estou falando muito, aí às vezes eu acho que incomoda as pessoas. Tá, mas por que você está falando demais? Porque eu sempre falei demais. Minha mãe disse que quando era criança ela tinha que falar, fica quieta, fecha essa matraca. Né? Ou minha mãe disse que quando eu era criança, o castigo que ela me dava é eu ficar sentada quieta, porque aquilo para mim era muito difícil. Enfim, então não é um problema circunstancial, é um problema estrutural, vem há muito tempo. Vou voltar ao exemplo da mulher falando do inventário do sogro, né, que faleceu. Pode ser que ela fale, pô, meu marido tá brigando com os irmãos e com a mãe lá por causa do inventário do meu sogro. E aí você pergunta, tá, mas desde quando tem essa briga? Desde que eu conheci ele, eles sempre brigaram. Opa! A circunstância evidenciou um problema estrutural familiar. Eles sempre brigaram. Então isso é uma estrutura daquela relação, entende? Não é uma circunstância. Então você consegue entender isso? Você consegue ver isso? Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro. Você percebe que eu adoro dar exemplo, porque daí você enxerga isso, né? Uma coisa é um sujeito que acabou de ser desligado de uma empresa e está procurando emprego, certo? Ele está numa circunstância que pode gerar algumas dificuldades, algumas inseguranças, enfim, qualquer coisa do gênero. Outra coisa é o sujeito que sempre teve dificuldade de arranjar emprego, nunca parou emprego nenhum e está procurando emprego. Esses dois, inclusive, podem estar correndo da mesma vaga. Só que um está numa circunstância, num problema circunstancial, e o outro está num problema estrutural. Entende? Jota, mas e aí? Como é que faz? Coisa e tal. Veja, o que eu falei para você aqui é uma forma de você avaliar seus problemas. E nessa forma de avaliar os problemas, o que eu disse no começo é assim você consegue ter uma perspectiva de como vai ser e qual vai ser a energia que você vai ter que debruçar. Então, se o problema é circunstancial, você entende que você pode mudar a circunstância. Você pode mudar de emprego. Namoro, você pode mudar de namoro para terminar. Entende? Ah, de casa, você pode mudar de casa. Você pode fazer o que for. Entende? Se mudar a circunstância, resolveu. Ou então ali, né? Ah, tá com a briga, né? Ou um exemplo que é uma circunstância bem ruim, mas enfim. Você tá lá com uma avó, com Alzheimer, coisa e tal. Então a família toda tá se mobilizando para poder cuidar da senhora, tudo mais. E então o que acontece? Essa senhora falece. Então aquela circunstância se resolveu. De uma forma triste, mas talvez uma forma esperada. Mas enfim, ela se resolveu. Vai vir agora uma outra circunstância, enfim, que pode ser o luto, tudo mais, mas aquela circunstância existe sim. Então, também o problema circunstancial, você pode ou querer resolvê-lo agora, ou você pode ter um pouco de resiliência e falar, daqui a pouco passa, daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar, as coisas vão voltar ao normal. Tá? Então, a sua postura vai ser diferente. Opa, é só uma circunstância. O exercício que eu faço para você sobre a questão circunstancial é, olhe as circunstâncias do seu problema. Olhe as circunstâncias do seu problema. Qual é a circunstância? Entende? Qual é a circunstância do seu problema? Porque muitas vezes o que realmente está te atrapalhando é uma circunstância. Muitas vezes tem gente que quer terminar o casamento por causa de uma circunstância. Tipo, é circunstancial. O sujeito está passando por uma dificuldade, a mulher está passando por uma dificuldade. Um exemplo que eu dei aqui, vou até colocar aqui em cima. Né?
nessa fase que os casais se separam. Quando o casal vira família. É uma circunstância. As pessoas se separam muito, muito, muito. Que é o período do primeiro filho do 0 a 1 ano. Nessa fase, gente, as pessoas se separam demais. E é só uma circunstância. Espera mais um pouco que passava. Entende? Então pense nisso. Qual é a circunstância do seu problema? Porque talvez não esteja a circunstância. Talvez a circunstância está evidenciando um problema estrutural que você tem. Uma ansiedade que faz tempo que você está lutando. Uma bipolaridade que ficou um pouco mais atacada porque você está num momento de tensão. Entende? Uma insegurança antiga que voltou. Então você tem que olhar para a sua estrutura. Pode ser que a circunstância gere o problema estrutural, mas daí olhe para você. Esse problema é de hoje ou é de sempre? Tá? E não ser você sanguíneo, tá? Eu sempre falo dos melancólicos. Você sanguíneo, você colérico. Para de achar que tudo é o fim do mundo. Para de achar que isso é desvio de caráter, tá? Às vezes você tá lá com a sua esposa, você tá lá com o seu marido, ele tá passando por uma dificuldade, por uma depressão, você... Pá, sempre foi assim. Nunca se mexeu na vida. Aí você tá transformando uma circunstância numa estrutura, tá? Você tá pegando aquela coisa... né? E esticando, falando, você sempre foi assim. Eu sabia que você ia querer se encostar nas minhas costas, entende? Às vezes calma, tá? Às vezes não é estrutura, não. É só uma circunstância que tá bastante pesada. Então, olhe pra isso. Mas se não for isso, às vezes é estrutural. E veja, às vezes você tá com um marido que ele tá com câncer, uma esposa que tá com câncer, que tá com uma dificuldade. Mas aí você olha e fala, cara, tomara que seja circunstancial, mas pode ser estrutural. Sempre volto a falar aqui dos casais que estão tentando engravidar. Todo mundo torce para ser circunstancial, mas pode ser estrutural. Porque aí se for estrutural, você percebe que, opa, vai ter que mexer muita coisa do passado, vai ter que ser um trabalho mais longo do futuro, talvez não resolva para ontem. Tem gente que briga com os pais querendo que ele resolva os casamentos. Por que vocês não se separam? Por que vocês não se dão certo? Os pais estão lá, casados há 40 anos, brigando todo dia. Entre tapas e beijos. Entende? E chega lá o filho, na altura dos seus 18, fala, vocês precisam se separar, vocês precisam se resolver. Aquele é um problema estrutural do relacionamento deles e possivelmente eles vão morrer fazendo isso. Então você também tem que olhar e falar, meu amigo, desde quando tem esse problema? Desde quando tá assim? E você olha e fala, tá, começou antes de eu nascer. Entende? Eu só nasci por um acaso quando eles fizeram a paz e eu nasci, mas desde que eu me conheço por gente eles brigam. Então, o que tu tá querendo resolver esse problema assim? Sabe? Mãe, vem aqui comigo, assiste esse vídeo aqui do Jota. Boa, gostei, campeão. É isso mesmo. Oi, mãe, tudo bem? Sou eu, Jota, prazer. O que acontece? Muito bom, traga sua mãe para assistir aqui, tá? Mas muitas vezes, desculpa, eu não falo milagre, tá? Não vai ser um vídeo, nossa, que virada de chave. Eu já falei que essas paradas não existem. Que virada de chave, nossa, agora caiu uma ficha. Não, pode ser que com um vídeo, com alguma coisa, seja o começo para resolver um problema. Se o problema é estrutural, meu amigo, vai demorar muito mais. E um dia eu vou falar sobre problemas no decorrer da idade, né? Que quanto mais velho, mais difícil também, porque tem todo um histórico. Então, isso que eu quero que você entenda hoje. Problemas circunstanciais e problemas estruturais, tá? Quais questões suas são estruturais, quais questões suas são circunstanciais? Quais questões suas a circunstância acaba apelando e trazendo à tona um estrutural? E qual caso na sua vida é um problema que você quer que seja circunstancial, pode ser estrutural? E último caso, qual é o caso na sua vida em que você está pegando uma circunstância e transformando em estrutural? Tá bom? Não sei se você entendeu, eu falei meio rápido, mas enfim, é assim mesmo. É isso, meus caros, tá? E você pode se perguntar, Jota, você não fez propaganda do projeto Minha Vida com Bom Senso? Olha lá, quase chegando aos 15 minutos, que era o tempo que eu queria. Não, porque o projeto Minha Vida com Bom Senso fechou as vagas. Você não está participando? Perdão. Mas você pode entrar aqui embaixo, na minha lista de e-mails, tá? E ficar atento, porque é por e-mail, tá? Muito por e-mail, mas também por aqui, mas por e-mail chega, obviamente, eu sei que vai chegar na tua caixa de mensagem, você saber quando eu vou abrir a próxima turma, quando vai ter o próximo projeto, enfim, as novidades que teremos aqui. Por quê? Temos que levar o bom senso para os corações que necessitam. Então, dá like, entra na lista de e-mail, não participou do projeto? Entra na lista de e-mail, dá like nesse casal. Desse casal é ótimo, né? Quando o cara tá cansado, vira disléxico. Dá like nesse canal, tá? Ou se quiser dar like no meu casal, né? Eu e minha esposa, tá? Enfim, chipa, né? Eu e minha esposa. Aleatoriedade no final do vídeo. Compartilhe com todo mundo que precisa saber dessa questão
estrutural e da questão da circunstancial. E tendo em vista as circunstâncias, meu amigo, acho que já deu, não é mesmo? Comenta aqui embaixo, faz o engajamento subir, é isso, muito obrigado, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.